Irmãos, tem sido um privilégio poder compartilhar a carta aos Efésios e ter esse momento de transformação mesmo, esse momento de reflexão, porque a Bíblia diz que a própria palavra é uma espada de dois gumes, né? Quer dizer que a palavra corta na ida, corta na volta, corta de um lado, corta do outro, então não tem como a gente ter uma posição neutra diante da palavra. Quem se presta a ouvir a palavra e ser marcado pelas verdades eternas não pode ter uma postura neutra. Diante da palavra, a gente precisa encontrar esse movimento de Deus, esse impulso de Deus que nos coloca em movimento, que nos coloca na direção do conhecimento do propósito eterno dele para mim e para você. Em nome de Jesus. A gente vai seguir aqui então no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E eu vou convidar você a ler aqui comigo do versículo 1 até o versículo 6. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Eu quero aqui, em nome de Jesus, convidar você a ter um olhar profundamente atento ao que a gente vai refletir, baseado nesses 6 versículos do capítulo 3 da carta aos Efésios. De maneira rápida, objetiva, mas são verdades que eu tenho certeza, posso dizer a você sem sombra de dúvida, que são verdades que podem ser meditadas e meditadas dia após dia. Nós precisamos ter esse foco devocional e aqui nós temos elementos preciosos demais. Eu já quero olhar aqui com você a maneira como o capítulo 3 começa. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Prisioneiro de Cristo. Não é um pouco assim curioso a gente pensar que Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Deus? Prisioneiro do Deus que é libertador. Ele se diz prisioneiro do Cristo que um dia, um sábado, numa sinagoga, abriu o rolo de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para anunciar as boas novas, para trazer vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. Jesus que liberta. Paulo está dizendo que é o Jesus do qual ele é prisioneiro. É que aqui, meus irmãos, a gente começa a aprender o que de verdade precisa ser construído em você e em mim quando a gente pensa na espiritualidade que Deus nos apresenta. Você que crê em Jesus, sua espiritualidade, ela está em desenvolvimento. E aqui a gente tem um segredo, uma chave importantíssima para nós entendermos a preciosidade, o valor do que você precisa perceber dentro de você na sua relação com Deus. Meu irmão, minha irmã, olha isso daqui. O apóstolo está falando que ele é prisioneiro de Jesus. É que o apóstolo, na verdade, está colocando aqui para nós essa chave da espiritualidade, que é você entender que
há aspectos na sua vida que são circunstanciais e existem aspectos eternos. É o dilema entre aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto. Então a sua espiritualidade, ela precisa fazer você se tornar uma pessoa capaz de olhar aquilo que é circunstancial, momentâneo e relativo, com o olhar eterno e absoluto de Deus. Isso quer dizer que quando a gente olha o que Paulo está escrevendo, ele diz que Roma fez dele um prisioneiro, mas Cristo fez dele um missionário. Enquanto Roma afronta o apóstolo do lado de fora, Cristo o torna seguro do lado de dentro. Enquanto Roma ameaça a sua integridade física até com a morte, Cristo garantiu a vida eterna na cruz. Isso é algo extraordinário da gente aprender com esse primeiro versículo do capítulo 3 de Efésios. Porque o que Paulo está dizendo é que a condição da sua vida e da minha vida, ela não pode estar baseada na circunstância que você e eu estamos vivendo. A sua forma de lidar com aquilo que é relativo, com aquilo que te pegou de surpresa, com aquilo que te causa sofrimento, não pode ser uma reação a partir do sofrimento. Você não pode lidar com aquilo que te causa um transtorno a partir da sua forma de pensamento humana limitada. Mas aquilo que te causa transtorno, que está na dimensão do que é relativo e momentâneo e transitório, circunstancial, precisa ser afetado pela revelação que você já recebeu do que é eterno e absoluto. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando para a gente que tudo que é circunstancial na nossa vida pode ser ressignificado por aquilo que é absoluto. Prisioneiro de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, apesar dele ser um prisioneiro, a prisão é circunstancial. E por ser circunstancial, ele vai ressignificar o sentido de prisioneiro a partir do absoluto de Cristo. Quer dizer que, diante da circunstância da prisão, ele reage a partir do seu sentimento e da sua mentalidade transformada pelo absoluto de Cristo. Por isso que você percebe quando lê Atos, quando lê as cartas, que Paulo evangelizou um monte de guarda. Um monte de guarda. Quer dizer que do ponto de vista do Império Romano, os guardas eram aqueles que podiam tirar a vida de Paulo. Mas do ponto de vista absoluto da obra eterna salvadora de Cristo Jesus, para Paulo, os guardas eram um campo missionário. A circunstância é relativizada pela eternidade do absoluto. A circunstância fala de Paulo preso, sendo condenado à morte. E Paulo toma essa circunstância e faz com que o que ele recebeu de Deus traga um novo significado àquilo que está sendo o sofrimento dele naquele momento. Quer dizer que em condições de prisão, o apóstolo Paulo vive os absolutos que ele recebeu de Deus. Por isso ele é prisioneiro de Cristo, porque em Cristo ele ressignificou o sofrimento. Nós estamos vivendo um tempo de certo sofrimento. Uma pandemia que custa
a fazer a gente ter a rotina normal de volta. Uma pandemia que todo mundo queria que fosse algo transitório, questão de dias, e está demorando meses. Então, literalmente, algumas pessoas estão presas até, sem poder sair. Mais do que a impossibilidade de sair, nós temos prisões na alma. As incertezas, o medo nos aprisionam. Relacionamentos, nós temos um alto índice na China, o índice de divórcio durante a crise do Covid-19 saltou nos primeiros meses do ano. Porque as pessoas tiveram que conviver mais. E conviver mais significa mais transtorno. Quando a gente reage diante da vida a partir da nossa percepção limitada da circunstância. Só gente visitada por Deus, que recebe a revelação de Deus e olha para aquilo que é circunstancial, consegue reagir a partir dos valores absolutos e ressignificar as suas relações. Quantas coisas podem ser motivo de você se sentir aprisionado hoje? Quantos sentimentos têm aprisionado você, talvez? Quantos traumas? Quais são os seus medos? Qual é o sofrimento que você está enfrentando agora? O que o Espírito de Deus pergunta para você e para mim é se diante do sofrimento você vai permanecer olhando a vida a partir da sua percepção limitada, ou se você vai entender que aquilo que é momentâneo, o sofrimento que é transitório, que é circunstancial, precisa ser ressignificado pela eternidade e pelo absoluto de Deus. Os seus sofrimentos precisam ser ressignificados por aquilo que Deus quer revelar ao seu coração. Os seus desertos existem porque Deus conta com você para fazer um jardim brotar. As prisões aparecem porque Deus confiou a você a responsabilidade de transformar uma cela de cadeia num campo missionário. Quais são as cadeias que têm se levantado contra você? Essas cadeias precisam ter um novo significado, e você vai dar um novo significado quando você parar de se considerar o afetado e a vítima dessas cadeias e entender que em você existe um poder atuando, que é o poder de Cristo Jesus, que venceu a morte sobre a vida e a ressurreição, fazendo com que aquilo que te cerca e te aprisiona se torne um campo missionário para você revelar a graça, a misericórdia e o poder transformador de Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo, aquele que diante da circunstância de sofrimento transforma tudo à sua volta num campo missionário. Jesus quer ensinar você e eu, meu irmão, minha irmã, a transformar celas em celeiro, celas de cadeia, em celeiros de sementes, onde o Evangelho pode frutificar. Quais são os seus medos? Diante dos seus medos e dos seus problemas, como você tem reagido? Qual é a dificuldade que nós encontramos de entender os absolutos, aquilo que é eterno que Deus quer nos revelar para a gente, diante da dor e dos desafios, dos enfrentamentos, conseguir olhar o que as pessoas não vão conseguir ver a partir de uma visão humana.
Esse é o poder de Deus, meu irmão. A vida com Jesus é perceber e viver a partir do que ninguém consegue ver e viver, se não for visitado por Deus. É Jesus com Pedro no barco, quando convida Pedro a sair do barco e andar sobre as águas. Jesus chama Pedro. Ele sai do barco e começa a andar. Viver com Jesus é isso. É você ser capaz de fazer algo que as pessoas que só conseguem olhar limitados pela sua humanidade não vão entender e não vão conseguir aceitar. Quando Pedro esqueceu de focar no que Jesus tinha a dizer para ele e começou a prestar atenção nos ventos e lembrar como as pessoas e ele também iam entender aquele momento de pisar na água, sendo que ele era mais denso que a água, então por lógica da física ele tinha que afundar. Quando ele começou a ver que ele estava fazendo algo que humanamente não é possível, ele afundou. Porque ele voltou a olhar a circunstância pelo olhar limitado humano circunstancial. Diante da circunstância, somente o olhar para o eterno vai garantir que você viva o milagre de andar sobre as águas. O milagre de transformar a cadeia em campo missionário. O milagre de transformar sofrimento numa obra salvadora que vai fluir através da sua vida. Mas como que isso pode acontecer? É muito interessante a gente olhar aqui o versículo 3, porque o apóstolo Paulo fala: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Irmãos, o conhecimento de Deus, que é eterno e absoluto, que nos dá poder aqui para transformar desertos em jardins, para transformar prisões em campo missionário. Isso aqui é uma revelação que Deus faz. E não um esforço que a gente acha que tem o poder de ter para conquistar a atenção de Deus. Eu, segundo uma revelação que eu recebi, que me foi dada uma revelação, esse conhecimento absoluto de Deus que transforma a nossa maneira de ver a vida é algo que Deus quer nos revelar. É um presente de Deus. É um movimento, uma iniciativa de Deus na nossa direção. Não é um esforço seu de tentar chamar a atenção de Deus. Tem aquela música que foi muito famosa por muito tempo, que a gente cantou no Brasil inteiro, do Zaqueu, não era? Que ela dizia: como Zaqueu, quero subir mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Tá? Então alguém pode dizer: poxa, mas Zaqueu chamou a atenção de Jesus para ele. Pois é, mas o que você tem que lembrar é que Zaqueu só teve a chance de chamar a atenção de Jesus porque Jesus decidiu passar pelas ruas de Zaqueu. Então a iniciativa de passar pela estrada onde Zaqueu estaria é de Jesus. E quando Jesus passa por essa estrada, aí a reação de Zaqueu é ir na direção de Jesus. O que Paulo está dizendo é que Deus se revela. E se as coisas não estão se alinhando aí na sua vida, é porque o ato de Deus ter se revelado ainda não encontrou a sua intenção de se abrir para essa revelação. Jesus já se revelou. Jesus decidiu passar pela estrada da sua vida, da sua casa, da sua família. A pergunta é: quanto do seu gesto, quanto da sua intenção devocional você tem deixado de lado e não conseguido perceber a revelação de Deus? Meus irmãos, isso aqui é muito forte, isso, muito sério. É só a oração, é só a devoção. É o foco em Deus que vai garantir que aquilo que Deus já preparou de presente para você possa ser conhecido por você. Você não precisa de nenhum esforço religioso, você não precisa pagar nenhuma promessa, você não precisa fazer nenhum tipo
de oferta, você não precisa fazer nada a não ser ouvir com o coração o que Deus tem a dizer para você. A pergunta então é: por que a gente não tem ouvido? Por que a gente não tem parado? Por que a oração não tem sido uma rotina essencial da nossa vida? Paulo recebeu a revelação porque ele parou para prestar atenção. Porque ele se abriu. A revelação que Deus fez a Paulo, aqui também entra algo fenomenal. Em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui. Esse é o ponto. Me foi dado conhecer o mistério. A revelação que Deus fez a Paulo é um mistério. E a palavra aqui mistério, no grego, é mysterion. E essa palavra, ela indica algo que não é óbvio. O sentido dessa palavra é apontar algo que não é assim óbvio. Algo que você, com uma batida de olho, não vai dar conta de entender. Sabe o que isso aqui quer dizer, assim, na verdade mesmo, irmãos? Que quando a gente quer conhecer a Deus, quando a gente se abre para essa revelação de Deus, que nos enche de absolutos, que nos enche dos aspectos eternos para a gente lidar com as circunstâncias da vida, isso requer profundidade. Deixa eu falar uma coisa séria aqui para você e para sua família. A maior desgraça dos nossos dias são cristãos superficiais. Os maiores problemas que a gente enfrenta são problemas causados por gente que recebeu o presente da revelação de Deus, mas vive na superficialidade dos seus pensamentos limitados à sua humanidade. Gente que vive a sua fé num nível raso demais, numa superficialidade completamente inútil. Porque a revelação que Deus faz é uma revelação que não é óbvia. É algo que você não vai bater o olho e tá resolvido. Porque Deus te chama para um relacionamento onde você vai ter que conhecer e prosseguir em conhecer. Onde a oração, como uma rotina semanal e diária, vai colocar um tijolo sobre tijolo sobre tijolo em tudo o que você pensa, nas suas relações, na sua forma de vida. É uma construção organizada. É uma construção lógica. É algo que não é óbvio. Porque você precisa parar, focar, refletir, meditar. Irmãos, uma casa é um amontoado de tijolos, mas um amontoado de tijolos não faz uma casa. Não é uma casa. Um amontoado de tijolos jogado no meio da rua não representa uma casa, apesar de uma casa ser um amontoado de tijolos. Tem muita gente vivendo sua vida cristã como um monte de tijolo jogado que não constrói casa. Enquanto Jesus quer nos dar essa revelação de algo que não é óbvio, porque Ele quer nos chamar para um crescimento e uma organização interior lógica, pautada no conhecimento dEle, de maneira humanizada, nos tornando humanos à imagem de Jesus, nos fazendo ver as pessoas a partir do olhar compassivo e misericordioso. Cristãos rasos são cristãos que só conseguem ver as pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Irmãos, eu fico assim abismado de ver cristãos aí em todo lugar, nas redes sociais, chamando
outro ser humano de lixo, por exemplo. Irmãos, isso mostra uma superficialidade de gente que não conheceu Jesus. De gente apegada a qualquer tradição religiosa, achando que por ter uma rotina espiritual vai garantir um ingresso para o céu e não para o inferno, e aí vive uma vida sem ter o menor contato com o coração de Jesus para saber qual é o espírito com o qual eu devo olhar para uma pessoa que tem uma conduta moral que eu não concordo, ou que tem opiniões sobre qualquer coisa que eu não concorde. Como que um cristão pode olhar para outro ser humano e ver nele a inutilidade? Sendo que qualquer ser humano que você olhe é alguém em quem Jesus estava pensando quando deu seu último suspiro na cruz. Era por você e era por gente bem diferente de você. Era por mim e era por gente bem diferente de mim e que tem opiniões diferentes das que eu tenho. E que ainda não conheceram aquilo que eu já conheci de Deus. Essa superficialidade de não nos abrirmos para conhecer os mistérios, aquilo que não é óbvio, aquilo que é profundo, nos coloca nessa mediocridade de vida. Paulo teve a revelação daquilo que não é óbvio. Porque sabe o que não é óbvio? Amar os que odeiam você. Sabe o que não é óbvio? Dar a outra face quando você já foi acertado desse lado. Sabe o que não é óbvio? Chorar com quem também chora. Empatia. Compaixão. É incrível perceber que Jesus, quando falou que felizes são aqueles que são capazes de chorar com os que choram, Jesus em nenhum momento está falando que a felicidade está em chorar com os cristãos que choram. A felicidade está em consolar qualquer ser humano que chora. Não é o ser humano que concorda com você. Não é o ser humano que pensa a vida e todas as esferas da vida como você. Compaixão não tem ficha de inscrição. Compaixão não vê CPF. Compaixão não faz matrícula. Compaixão é um gesto completamente natural para quem quis conhecer aquilo que não é óbvio de Deus, para quem quis se aprofundar na revelação, no presente que Deus ofereceu para cada um de nós. Quando a gente é superficial, a gente sempre vai focar no erro. Mas quando a gente se aprofunda, a gente foca no milagre da transformação. Lembra quando Jesus encontrou a mulher samaritana? A mulher samaritana era aquela que já tinha tido uma porção de maridos e o que ela tinha lá, o quinto, nem marido era. Essa mulher fazia parte das minorias daquela época. E Jesus ouviu o que aquela mulher tinha, esmagando ela por dentro. Jesus deu a oportunidade dela pôr para fora aquilo que estava sufocando a alma dela. Porque Jesus é assim. Ele primeiro acolhe e então transforma. Jesus é aquele que abraça, aceita a pessoa e depois diz: vai, não peques mais.
Mas primeiro a gente quer que a pessoa vá e não peque mais para depois ela merecer ser acolhida. Primeiro eu quero que a pessoa mude a opinião que ela tem sobre as coisas que eu não concordo. Aí depois eu vou dizer se ela merece ter um mínimo de contato e relacionamento comigo. E Jesus não faz isso. O caminho de Jesus é outro. E a gente só conhece o caminho de Jesus, que são esses absolutos eternos, quando a gente olha para o mistério, para aquilo que não é óbvio. A mulher samaritana ensina isso, ensina muita coisa, porque o samaritano para o judeu era um lixo humano. Cristãos que chamam outras pessoas de lixo se assemelham aos judeus completamente errados da época de Jesus, que chamavam samaritanos de lixo imprestáveis, que consideravam samaritanos menos importantes do que um cachorro. Nós, na nossa superficialidade, se a gente não percebe, a gente faz exatamente a mesma coisa. Começa a categorizar as pessoas a partir do quanto a gente se identifica com elas ou não. E os cristãos, que são aqueles que receberam a revelação de Deus, quando fazem isso, eles arruinam tudo em volta, porque são aqueles que receberam a revelação de Deus, que por não aprofundarem essa revelação, vivem na superficialidade dos seus interesses próprios e na busca dos seus interesses próprios sempre vão considerar como descartável aquele que não pensa como ele, portanto que não promove nenhum tipo de status, nenhuma sensação de concordância que é quase como um narcótico. Ele não vai ver no diferente um campo missionário, mas um inimigo a ser enfrentado. Tudo isso na superficialidade de gente que não aprofunda o seu conhecimento de Deus, que não conhece o coração de Jesus e que, portanto, não vive a revelação do poder transformador de Deus. Por onde vai, por onde posta, no que escreve, nas mensagens que manda, na maneira como convive com as pessoas. Meu Deus, irmãos, isso daqui é sério demais. Isso aqui é sério demais. Jesus quer nos revelar esse mistério, o que não é óbvio, o que você só vai conhecer se você meditar e meditar. Não precisa se desesperar querendo conhecer o poder de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo, ele revolucionou cidades. Praticamente nós somos cristãos do lado de cá do Ocidente, porque o apóstolo Paulo cruzou a fronteira ali da Ásia Menor e começou a evangelizar as cidades de Filipos, Tessalônica, começou a desceu para a Grécia, foi para Roma. O evangelho se espalhou por causa de um homem que não vivia querendo ver o poder de Deus movendo montanha para cá e para lá, mas um homem que parava a vida para receber a revelação do mistério, daquilo que não é óbvio, daquilo que exigia dele foco, que exigia dele tempo de meditação, que exigia dele parar a vida para conhecer. O homem que fez o evangelho chegar até mim, você e a sua casa, na história, 2000 anos atrás, é o homem que parava para ver o que não é óbvio. E para ver as suas circunstâncias a partir do eterno e do absoluto. Por isso que a gente não tem que se preocupar em querer que as pessoas mudem a partir de imposições governamentais, imposições na escola, imposições na igreja, imposições em casa, imposições morais, em qualquer lugar. Isso não garante nada. A única coisa capaz de transformar os impulsos pecaminosos de qualquer pessoa é o Espírito Santo fazendo
os homens e mulheres nascerem de novo. Mas enquanto os cristãos superficiais gastam seu tempo, sua voz, gastam suas postagens, querendo mostrar o quanto estão certo, o quanto têm razão naquilo que pensam, deixam de dizer a verdadeira notícia que as pessoas tinham que ouvir, que Jesus de Nazaré venceu a morte e pode transformar tudo aquilo que é morte no coração humano em um respiro e um fôlego de vida nova pelo Espírito Santo. Por que a gente não anuncia as boas novas de Jesus e prefere postar e repostar tudo aquilo que concorda com a nossa opinião sobre tudo? Por que a gente discute e tenta convencer e argumenta no lugar de simplesmente dizer Jesus é Senhor? Tudo que qualquer sociedade, qualquer cidade, qualquer país precisa só vai ser encontrado no ajuntamento dos filhos de Deus que conhecem um mistério, que se aprofundam e que têm a disposição de transformar as circunstâncias a partir do olhar daquilo que é eterno e dizer: existe uma boa notícia. Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos, em qualquer tempo e em qualquer momento da história. Isso faz a diferença. Porque a gente olha o versículo 5 e vê que Paulo diz que em outras gerações esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas, aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos apóstolos e profetas no Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que, se você já estudou teologia, fez seminário, você já viu, se você pretende estudar, você vai ver, que é um conceito simples que diz que a revelação de Deus ela é progressiva. Quer dizer que alguém lá do Antigo Testamento, Moisés, por exemplo, ele tinha uma revelação de Deus menor, com menos informações do que, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, do que nós que somos da era em que Jesus já veio. Então o que o apóstolo está dizendo é algo muito importante, que esse mistério, ele está falando que esse mistério, isso que não é óbvio e que Deus revela para mim e para você, nesse relacionamento de uma espiritualidade sendo construída, é o combo completo da revelação. Meu irmão, o que o apóstolo Paulo está falando é que você e eu temos acesso não a uma parte, não a um trecho, não a informações limitadas, mas a toda a revelação que Deus quis trazer na história humana. Quando você não se aprofunda para conhecer a Deus, você está sendo negligente em relação à obra completa que Deus deixou preparada para nos revelar, para colocar em nós e embutir no nosso coração os elementos absolutos e eternos que vão fazer a gente lidar com a vida, transformando tudo e todos onde a gente tocar, onde a gente passar, com quem a gente falar. A revelação completa nos foi dada. Tudo nos foi dado aqui. E essa revelação de Deus, esse mistério, é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 6. Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa. Irmãos, os gentios são aqueles que os judeus não conseguiam aceitar como irmãos. O que a gente tem que entender que os judeus nesse momento, eles custavam a aceitar que a salvação era universal. Eles ainda pensavam que Deus só estava trabalhando para salvar quem fosse judeu. E se a gente não presta atenção, a gente cai no mesmo erro. E a gente cede à mesma tentação de achar que Deus tem preferidos. E que os preferidos estão do lado de cá. Os preferidos de Deus são todos os homens e todas as mulheres
que existiram, existem e vão existir. Jesus morreu por todos. A garantia de uma transformação é disponível para todo mundo. Mas nem todo mundo fica sabendo dessa boa notícia de uma nova possibilidade de vida em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que esse mistério, essa revelação completa que Deus faz de si é que Deus não tem mais um povo exclusivo, mas agora ele trata a humanidade inteira sob a mesma ótica de amor e misericórdia. Jesus morreu pela raça humana. Jesus não morreu para inaugurar uma opção religiosa que a gente chama de cristianismo e evangélicos. Jesus morreu para recuperar uma raça. E a igreja é o exemplo que a sociedade precisa ter de como gente que vive em Deus convive. A gente precisa ser honesto e se perguntar, nós temos dado esse exemplo? O que a gente fala e faz tem sido uma boa notícia de que Deus continua recuperando a história de todos os homens e mulheres? Essa missão de Deus é tão preciosa, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele inventa duas palavras que não existiam no grego: co-herdeiros e coparticipantes. Ele pega duas palavras e une para inventar uma palavra nova. Então ele está falando que os gentios, aqueles que pensam diferente de nós, que já recebemos a revelação, eles também são, nós que já somos participantes, nós que já somos herdeiros de Deus, precisamos olhar aqueles que são diferentes como coparticipantes, ou seja, aqueles que até então não participavam, mas agora podem coparticipar, podem participar também dessa obra redentora e transformadora de Cristo Jesus, podem herdar conosco a vida eterna dos absolutos de Deus que se revelam em nós dia após dia. Louvado seja Deus por isso. Isso, irmãos, requer de nós esse empenho em conhecer os mistérios de Deus. Porque aí sim a gente vai dar conta de olhar para as circunstâncias, mas reagir pela eternidade. Olhar para o que é relativo e ressignificar aquilo a partir dos absolutos que nós já recebemos do Deus que se revela. Que em nome de Jesus isso seja a marca da sua vida, da vida da sua família, nesse dia, em todos os outros dias. Que em nome de Jesus haja arrependimento da nossa parte, para a gente olhar qualquer pessoa que não concorde com o que a gente fala, que não saiba de Deus, que não se importe com Deus. Mas se é um ser humano, é um território sagrado. Porque debaixo da cruz tem espaço para toda a humanidade. E é responsabilidade minha e sua convidar os outros homens e mulheres a se abrigarem debaixo da cruz, a amenizarem o calor do sol escaldante da vida na sombra refrescante da cruz do Calvário. Jesus é o Senhor. E nós podemos orar agora. Pai, nós primeiramente te pedimos perdão porque quantas vezes o nosso olhar foi de preconceito, o nosso olhar foi de julgamento, e quantas vezes a nossa fala foi de condenação. Enquanto o Senhor nos deu um presente, que é essa revelação dos teus mistérios, daquilo que precisamos conhecer para não sermos
amaldiçoados pela superficialidade da falta de entendimento, mas sermos abençoados pela profundidade do conhecimento do Senhor, porque nesse conhecimento profundo nós vamos olhando as circunstâncias e vamos transformando tudo a partir da revelação eterna e absoluta do Senhor. Que em nome de Jesus os desertos de cada irmão e irmã que está aqui nos assistindo nesse momento sejam transformados em jardins floridos, sejam transformados em lugares habitados pela vida e pelo sopro de vida que vem do teu agir em nós e em cada coração que precisa ser mudado, que precisa ser reconfigurado. Pai, nos dê de volta essa chama que nos queima para conhecermos o Senhor nesse gesto devocional, nessa intenção devocional e anunciarmos a boa notícia de que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre a história, de que Jesus é o Rei que governa, que tem o absoluto e o eterno para nos ser dado de presente, para podermos viver e superar a vida e os desafios, fazendo com que o sofrimento seja um campo missionário e não um motivo de vitimização, fazendo com que nós consigamos ter a oração como uma rotina tão diária quanto uma refeição do almoço, do café. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos a necessidade fisiológica, espiritual, de conhecermos o Senhor nas profundidades dos Teus mistérios, porque o Senhor já revelou tudo o que precisamos conhecer para termos o coração de Cristo Jesus, o coração que se importa, o coração que vê o ser humano como alguém que precisa ser atingido pela misericórdia todos os dias, como nós, todos os dias, somos também atingidos. Que a Tua paz repouse sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que o Teu amor seja conhecido, que Teu rosto seja resplandecido sobre nós, hoje e eternamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão, que verdadeiramente o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.